com o Jogo do Poder, recebendo o presidente da Câmara dos Deputados, o deputado Eduardo Cunha, e contando com a presença da jornalista Luciana Nunes Leal, do jornal O Estado de São Paulo. Presidente, como é que o senhor recebe as críticas que são feitas por determinados setores que ficaram muito contrariados com a criação da comissão, com a recriação da comissão para examinar o Estatuto da Família, que, entre outras coisas, proíbe a adoção de crianças por casal do mesmo sexo? Como é que o senhor vê esse tipo de crítica, que foi origem, inclusive, de uma manifestação em São Paulo? De 100 pessoas. Há cerca de 10 dias. 100 pessoas. Bom, em primeiro lugar é o seguinte, eu não inventei nada. Todas as comissões especiais que existiam ao fim da legislatura, e essa era uma delas, cujos projetos são desarquivados, o regimento diz o seguinte: quando uma matéria é desarquivada, todo fim de legislatura, as matérias são arquivadas automaticamente. Os parlamentares, é uma praxe, eles geralmente pedem desarquivamento de todas as suas propostas. Uma vez desarquivadas as propostas, que é automática, eles voltam ao mesmo estágio onde se encontravam. Então essa matéria, como outras que foram recriadas, eu recriei todas as existentes, simplesmente se encontrava na comissão especial. Então eu sou obrigado regimentalmente a recriar as comissões. E foi o que eu fiz. Não foi só com essa, não, com 250 matérias que tinham lá, que existiam comissões especiais. Essa semana, deputado, o senhor recusou a criação de 2 CPIs. Três, mas as mais notórias foram a CPI das pesquisas eleitorais e as CPIs dos planos de saúde. O senhor acha que não houve erros assim grosseiros na última campanha em relação às pesquisas eleitorais, e os planos de saúde também não praticam abusos intoleráveis em relação à população? Veja bem, o problema é o seguinte: para existir uma CPI, ela tem que ter uma coisa que chama-se fato determinado. Eu não posso fazer uma CPI exclusivamente pelo tema. Esse tema você estuda, você bate em comissão especial. Agora eu vou criar uma CPI porque tem um tema genérico. Esse tema genérico, sem você delimitar o fato determinado, ele não cumpre o requisito da Constituição para se constituir uma CPI. As pesquisas eleitorais, o fato determinado que lá está colocado é a divulgação, que uma pesquisa deu um resultado e a eleição apontou outro. Isso não é um fato determinado para você fazer uma CPI. A CPI teria que ter uma denúncia, que foi fraudada uma pesquisa, mostrando o que era, ou alguma outra coisa do gênero, para criar um fato determinado. Os planos da saúde é a mesma coisa. Existem problemas de atendimento dos planos de saúde. Isso não é fato determinado. Fato determinado é dissesse, houve uma fraude, não atendimento, como foi o caso de hortas e próteses, que vem de uma denúncia de uma série de matérias feitas pela Rede Globo, e, consequentemente, a partir daí, tinha um fato determinado, que foi a fraude nos hospitais detalhada, foi criada a CPI. A Petrobras, quando eu criei a Petrobras, é notório que tem fato determinado da Petrobras, qualquer das delações já é um fato determinado. Então nós temos que cumprir, e, aliás, todo mundo sempre fez isso, todos os presidentes sempre despacham com fato determinado ou não, e se baseiam em pareceres da Secretaria-Geral da Mesa. O parecer da Secretaria-Geral da Mesa, que me foi levado, dizia que não tinha fato determinado. Consequentemente, eu, para criar a CPI, teria que desobedecer o parecer da Secretaria-Geral da Mesa. E mesmo assim, eu não me senti confortável, porque eu confiei no parecer da Secretaria da Mesa, porque eu li o requerimento e não vi fato determinado. Deputado Ivan Valente vinculou a sua decisão ao fato do senhor ter recebido na campanha, entre outros doadores, planos de saúde. Eu não recebi de plano de saúde, eu recebi uma doação do Banco Bradesco. É que o Banco Bradesco fez a doação em várias das suas empresas e, consequentemente, uma delas era a empresa de saúde. Então, eu não recebi doação de plano de saúde. Então, isso é um absurdo e é bom até esclarecer isso. E ele eu já respondi na hora, na altura que tem, e eu não posso deixar que, no grito, ou na tentativa de diminuir a participação de quem quer que seja, acha que está comprometida. A minha atuação lá, ela é referendada pela maioria do plenário. Por isso eu fui eleito em primeiro turno. Todos conhecem, a minha prestação de contas eleitoral é de conhecimento geral, público, e todo mundo pode consultar na internet. O senhor tem... Desculpa. Falta uma CPI ainda. E entre os pedidos está a CPI do setor elétrico. Qual é a chance de ser instalada essa CPI? Eu ainda não me debrucei. O da Petrobras, ela era o número 3, e como havia o clamor, eu criei imediatamente, porque eu poderia criar até 5. Depois, eu estudei um bloco. Eu não queria... o mesmo número que eu rejeitei, eu criei. Eu não queria rejeitar mais, nem criar mais do que eu rejeitei. Eu fiz um bloco. Agora tem mais... Não tem só do setor elétrico, tem uns 5 ou 6 CPIs lá. Essa é a mais incômoda
para o governo? Se tiver fato determinado, eu criarei. Se não tiver, eu não criarei. Eu não tenho nenhuma dificuldade, eu não tenho nenhum problema com relação a isso. Eu vou assumir, se eu entender que tem fato determinado, criarei. Se eu não entender que tem, eu não criarei. Deputado, como é que o senhor reage à crítica do ministro da Educação, Ciro Gomes, de que no Congresso existem 400 deputados que jogam no quanto pior, melhor, que tem alguns achacadores? Como é que o senhor viu? Não, ele disse que todos são achacadores. Eu não disse que alguns não. Eu acho o seguinte, um governo que tem como lema pátria educadora, não pode ter um ministro da Educação mal educado. Então, eu tomei a atitude que tem que tomar. Quando havia um requerimento, convocamos ele para o plenário, marquei para quarta-feira às 15 horas. Ele que vai lá e se explique, ou nomine os achacadores que ele acha que tem no Congresso Nacional. E assuma as consequências do seu ato. Agora, não há dúvida nenhuma que você, num processo político como está, tem um ministro que agride o Congresso dessa maneira, é uma situação que o governo deveria, o Poder Executivo deveria ter o respeito pelo Poder Legislativo e deveria ter desautorizado o seu ministro. Eu não vi essa desautorização até agora. O senhor vai ouvir cada ministro, o senhor a Câmara, cada ministro. Por que chamar cada ministro para explicar, enfim, qual é o sentido de chamar eu, por acaso, estava na Europa na semana do Carnaval, tirei a semana, estava em Portugal e assisti o debate do primeiro-ministro de Portugal com o parlamento português. A cada 15 dias o primeiro-ministro vai ao parlamento e debate no parlamento. Os ministros vão lá toda semana. Isso é uma prática dos países desenvolvidos, que aqueles do Poder Executivo prestem contas e debatem os temas da sua pasta. Eu levei a ideia e aprovamos um convite coletivo e vamos fazer com que os ministros, eles vão lá e debatam, até porque em todas as comissões permanentes, toda semana tem 10, 15 requerimentos de chamar ministro. Então a forma que você tem é organizar inclusive isso e permitir que os ministros possam mostrar aquilo que estão fazendo e possam ser questionados. Eu tenho certeza absoluta que isso vai ser até melhor para o Poder Executivo do que cada ministro ser chamado... Essa não é uma prática mais do parlamentarismo, deputado? E a nossa Constituição não é parlamentarista? Deveria ser. Deputado, o ministro das Finanças, da Economia, Levi, disse que para que o Brasil volte a crescer, é preciso que haja celeridade na aprovação desses ajustes. Quer dizer, a Câmara, Congresso, de maneira geral, tem que colaborar e aprovar rapidamente para que o país possa retomar o trilho do crescimento. A Câmara está disposta a dar essa colaboração? Bom, a minha parte, eu não posso falar pela Câmara, eu posso falar pelo presidente da Câmara, pela pauta, né? Porque o comportamento da Câmara dependerá da mobilização dos partidos políticos do governo para ter os votos. Eu, pessoalmente, a minha opinião é que eu sou favorável a ajudar a fazer o ajuste fiscal mais sério possível. Nós estamos num período, já disse isso antes, que nós estamos com as agências de risco avaliando o rating do país. O que quer dizer isso? Se o Brasil, que hoje tem grau de investimento, perder esse grau de investimento, significa que muitos fundos estrangeiros que têm recursos aplicados no Brasil serão obrigados a deixarem o Brasil. Isso vai significar uma pressão no câmbio e uma pressão inflacionária. Isso, consequentemente, vai ter consequências, inclusive, para a população mais humilde. Então, quem entende um pouco de economia sabe que ele está certo que tem que ser sério o ajuste fiscal. Agora, isso dependerá das condições políticas, da forma como o governo explicar, não só para o parlamento, para a sociedade, que o que está se fazendo, isso que ele falou, vai ter como consequência depois a retomada de crescimento econômico, a recuperação de empregos, a melhoria de renda. Caberá ao governo saber se comunicar e explicar aquilo que está acontecendo. Mas ele tem razão, quanto mais rápido voltará o crescimento econômico. Quanto mais rápido, menos danos evitará. Então é importante que se tenha essa consciência. Eu vou fazer um rápido intervalo, o Jogo do Poder volta em 1 minuto, hoje com o presidente da Câmara dos Deputados, deputado Eduardo Cunha.